Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Existem alguns clássicos que eu nem conhecia e nem tive a oportunidade de ler na infância e na adolescência. Talvez, provavelmente, porque não me foi apresentado. E eu resolvi ler vários desses livros que eu não conheci e tenho vontade, porque são livros que eles têm uma história, mas quando você vai ver um pequeno livrinho desse, ou um grande livro, que depende do tamanho do livro, ele tem questões muito mais profundas, questões sociológicas, filosóficas, e dá até para fazer análises psicológicas. Diante disso, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre Uma Canção de Natal, de Charles Dickens. Que o Charles Dickens escreveu um conto de Natal. Em 1943, Dickens estava com problemas financeiros, porque os romances que ele publicava em capítulos não estavam vendendo tão bem quanto antes. Ele precisava de um sucesso rápido. Ele leu um relatório oficial do governo britânico sobre o trabalho infantil nas minas e fábricas, descrições de crianças pequenas trabalhando em condições terríveis, muitas vezes deformadas ou doentes por causa disso. E ele ficou bastante incomodado. Dickens percebeu que uma boa história conseguiria atingir o coração de muito mais gente, inclusive das pessoas ricas que ele queria convencer a mudar. Ele, quando criança, passou por dificuldades. O pai foi preso por dívidas, ainda menino, teve que trabalhar numa fábrica em condições precárias. Ele não estava imaginando a pobreza, ele a conhecia. Para ele, se as pessoas ricas sentissem através da história de Scrooge a humanidade dos pobres, sentissem afeto por Tim, raiva da frieza de Scrooge, alívio quando ele muda, elas sairiam da leitura mais dispostas a agir diferente na vida real, doando e tratando melhor seus empregados, prestando atenção aos que sofrem ao redor. Quando ele publicou o livro, ele foi um sucesso imediato e ajudou a popularizar a ideia do Natal como uma época de generosidade, família, caridade, algo que hoje parece natural, mas que Dickens ajudou a moldar culturalmente. Aliás, quem tiver interesse em assistir algum filme baseado nesse livro, a gente tem Um Conto de Natal do Mickey, de 1983. Você encontra na Disney ou até no YouTube, é possível que você encontre também, tá? Mas vamos ao livro. Dickens escreveu o livro em 1843, em Londres, no momento que as fábricas elas cresciam rápido e a diferença entre ricos e pobres era enorme. Muita gente rica achava que as pessoas eram pobres porque elas eram vagabundas ou tinham defeito de caráter. Não porque o sistema era injusto. É como se hoje alguém dissesse: fulano é pobre porque não se esforça, ignorando que talvez essa pessoa não tenha tido uma escola boa, transporte ou um emprego que pague o suficiente. O básico que todo ser humano precisa. Então, no livro, no início da história, quando dois homens pedem doação para os pobres, ele responde, o Scrooge, se existem prisões e asilos. Ou seja, já tem um lugar para eles. Deixa quieto, para que eu vou dar o meu dinheiro? Ele até usa a expressão diminuir a população excedente como quem diz: tem gente demais pobre nesse mundo. E se alguns morrerem, problema resolvido. É uma ideia que trata as pessoas como números e não como gente. O Scrooge, ele recebe o seu antigo sócio, que morreu exatamente há 7 anos, na noite de Natal. E os dois eram extremamente parecidos. Eles eram avarentos, frios, obcecados em ganhar dinheiro e completamente desligados de qualquer coisa que não desse lucro. O Marley, ele aparece arrastando uma corrente enorme, feita de cadeados, cofres, chaves e livros de contabilidade. Objetos que representam exatamente a vida que ele escolheu viver. Só trabalho, só dinheiro, nada de relações humanas. Ele conta que essa corrente ela foi forjada por elos, devido às suas próprias escolhas em vida. Ninguém obrigou ele a usar essa corrente. Porque quando ele estava vivo, ele deveria ter olhado para fora da sua contabilidade e visto o mundo à sua volta. Visto os pobres, os necessitados, as pessoas comuns. Porque essa era a verdadeira área de negócios de um ser humano. Não só o lucro e o prejuízo. Ele lamenta profundamente ter desperdiçado a vida cuidando só de números. E avisa ao Scrooge que ele vai ter o mesmo destino, já que está construindo sua própria corrente,
e até mais pesada que a dele. Por isso que ele aparece, não para assustar, mas como a tentativa de dar uma chance, dizendo que vai mandar 3 espíritos para tentar salvar o Scrooge daquilo que ele mesmo não conseguia evitar. Então o Scrooge ele vai ter a visita de 3 fantasmas. O primeiro fantasma é o fantasma do passado. Ele leva o Scrooge de volta para os lugares e momentos da sua própria infância e juventude. O Scrooge ele vai se ver como criança, sozinho na escola, enquanto os outros meninos foram para casa passar o Natal com a família. Ele aprendeu ainda pequeno que ficava de fora, esquecido, sem ninguém. É como uma criança que nunca é escolhida e anos depois ela vira um adulto que evita se aproximar de qualquer grupo, porque ela já espera ser rejeitada novamente. Depois vai aparecer sua irmã pequena, correndo para buscá-lo na escola, dizendo que o pai mudou e que ele finalmente pode voltar para casa. É um momento raro de alegria para o Scrooge. O fantasma vai lembrar que a Fran, ela morreu adulta, deixando um filho, que é justamente o sobrinho Fred, aquele que convida o Scrooge para o Natal todo ano e ele sempre rejeita. Ao recusar Fred, Scrooge está recusando o último pedaço vivo da irmã que ele tanto amava. Então o Scrooge ele vai se ver jovem, trabalhando para um patrão chamado Fezziwig, não sei falar o nome direito, tá? Que organiza uma festa de Natal generosa para os funcionários com comida, música, dança, alegria. E ali ele é jovem, ele é feliz. O fantasma ele faz o Scrooge perceber que o patrão gastou pouco dinheiro, mas deu muita felicidade. Contraste direto com o próprio Scrooge, adulto, que tem dinheiro de sobra e não dá nada a ninguém, nem ao seu funcionário, o Bob. O fantasma vai mostrar a Belly, a mulher que o Scrooge amava quando jovem. Ela termina o relacionamento porque percebe que ele está escolhendo o dinheiro no lugar dela. E ainda é mostrado uma imagem, né, uma cena que a Belly está feliz, velha, uma casa cheia de filhos, tendo a vida que o Scrooge poderia ter tido. O que ele perdeu por escolher o dinheiro. Ele está mostrando ao Scrooge a origem da sua frieza. Ele foi um menino que se sentiu abandonado e por isso, quando cresceu, ele decidiu nunca mais depender de ninguém e nem se permitir sentir muito. O problema é que, fugindo da dor de ser abandonado, ele acabou se abandonando mais ainda. Sozinho, sem amigos, sem família por perto, exatamente como temia desde criança. Será que você não conhece alguém assim? A infância de Scrooge, o abandono do pai, provavelmente gerou crenças do tipo: eu não tenho valor para os outros, o mundo é muito hostil, eu preciso me proteger acumulando. Então o dinheiro se torna uma estratégia de segurança. Ele provavelmente acredita que se ele sentir afeto, ele vai ser magoado. Ele talvez não doe porque ele tem medo de ficar vulnerável. Então, o fantasma do passado, ele permite que ele revisite memórias. A gente vê que o fantasma do passado, ele permite que ele visite as memórias com uma nova perspectiva. E isso faz com que ele comece a reestruturar as crenças atuais que ele tem, que é a forma como ele se vê as pessoas e vê o mundo. Já o fantasma 2, esse fantasma ele é diferente dos outros dois. Ele é grande, alegre, vestido com manto verde, cheio de comida, bebida em volta dele. Ele representa a generosidade e alegria que existem no mundo agora, no presente, mesmo em meio à pobreza e às dificuldades. O fantasma ele vai levar o Scrooge para ver a casa de Bob, o seu funcionário, que ganha um salário bem pequeno. A família é pobre, a ceia de Natal é simples, mas todos estão felizes, agradecidos e se tratam com muito carinho. É o oposto da vida de Scrooge. Lá tem pouco dinheiro, mas tem muito afeto. E ali está Tim, o filho mais novo de Bob, uma criança doente que precisa de uma muleta para andar. Mesmo assim, ele é mais alegre e gentil de todos. Ele propõe um brinde a Scrooge no jantar, mesmo a família não gostando muito do patrão do pai. O fantasma deixa claro que se nada mudar na sociedade, o Tim vai provavelmente morrer. Não porque a doença seja incurável, mas porque a família não tem dinheiro para tratá-lo. É uma forma de dizer: a pobreza mata. Depois o fantasma mostra a festa de Natal na casa de Fred, o sobrinho de Scrooge. Lá todos estão se divertindo, jogando charadas, rindo
E em um certo momento brincam justamente sobre o tio Scrooge, imitando ele de um jeito engraçado, mas nada cruel. Scrooge, vendo escondido, se diverte quase que a participar. É o primeiro sinal real de que ele sente falta de pertencer a algo. Pertinho do fim da visita, o fantasma ele abre o próprio manto e mostra duas crianças escondidas debaixo dele. Magras, sujas, com cara de medo. Uma se chama ignorância, a outra carência. O fantasma avisa que ambas são perigosas, mas a ignorância é a pior das duas. É o aviso de Dickens. A sociedade rica prefere não ver essas crianças, mas elas existem e crescem. E um dia elas vão cobrar a conta. Seja em forma de crime, revolta ou de mais sofrimento para todos. Esse fantasma, ele mostra a Scrooge que a felicidade não depende de dinheiro, mas também mostra o lado duro, que a pobreza, ela tem consequências. Quando o Scrooge ele está diante do fantasma presente, ele começa a confrontar as suas crenças, porque ele fica diante da realidade da família de Bob e de Fred, e com isso ele confronta a sua crença que ninguém se importa ou que estar com as pessoas que amamos não tem valor. A visita do terceiro fantasma. Esse é o último fantasma e também o mais assustador, porque ele não fala nada, ele só aponta em silêncio, vestido com um manto preto que cobre tudo, deixando só uma mão de fora. O fantasma ele mostra um grupo de comerciantes comentando sem tristeza nenhuma que um homem rico morreu. Eles só falam sobre quem vai herdar o dinheiro e nem pensam em ir ao funeral, a não ser que sirvam comida de graça. Depois Scrooge vê pessoas roubando os bens da casa do morto, até as roupas de cama e as cortinas, e vendendo tudo para um comerciante sem nenhum peso na consciência. O fantasma também mostra a casa de Bob, mas agora em luto. Tim morreu. Uma família pobre, mas que amava verdadeiramente a criança que perdeu. Diferente do homem rico que morreu sem ninguém sentir falta dele. Então, o fantasma ele leva o Scrooge a um cemitério e aponta para uma lápide coberta de mato. O Scrooge vai se ajoelhar e vai ler o nome na pedra. É o seu próprio nome. Nesse momento, o Scrooge ele vai implorar, segurando na mão do fantasma, dizendo que vai mudar, que vai honrar o Natal todos os dias do ano. Vem manter viva a esperança do passado, do presente e do futuro nos seus pensamentos. É a primeira vez que ele promete não só sentir diferente, mas começar a agir diferente. Esse fantasma, ele utilizou o medo como uma ferramenta. Depois que a culpa, o passado, a empatia, o presente, não foram suficientes para mudar o Scrooge, é o medo da morte solitária que finalmente quebra essa resistência. É como se ele mostrasse o resultado final de continuar no mesmo caminho e perguntar: é isso que você quer? O Scrooge, ele entende que ainda dá tempo de escolher outro final. Quando o Scrooge, ele tem esse contato com o fantasma do futuro, ele entra em contato com a possibilidade da sua morte solitária e naquele desamparo, sozinho, isso acaba sendo um motivador para que ele comece a testar a crença que ele tem. Então o Scrooge vai acordar na sua própria cama, na manhã de Natal, e vai descobrir que ainda está vivo e que tudo só aconteceu numa noite. A reação dele, então, é de alegria. A primeira coisa que ele faz é abrir a janela e perguntar ao menino na rua: que dia que é hoje? Ao saber que é dia de Natal, ele manda o menino comprar o maior peru da loja e entregar em segredo na casa de Bob. Ao se vestir e sair, o Scrooge cruza com um dos homens que no início da história tinha vindo pedir doação para os pobres e que ele havia tratado muito mal. Ele agora se aproxima, pede desculpas e doa uma quantidade generosa. Depois ele vai, sem avisar, até a casa do sobrinho, o Fred. O mesmo convite que ele tinha recusado todos os anos. Bate na porta com medo de ser rejeitado, mas é recebido com surpresa e alegria. Ele passa o resto do dia ali, participando da festa que tinha visto escondido pelo fantasma do presente. No dia seguinte, o Scrooge ele vai chegar no trabalho um pouquinho mais cedo, esperando o Bob, que vai se atrasar um pouco. Então ele finge estar muito bravo, né? Faz aquele tom que ele fazia, só para depois revelar que vai aumentar o salário de Bob e ajudar a cuidar da família, incluindo Tim. É o momento que ele realmente coloca a intenção em ação. Ele primeiro mudou a forma dele de pensar. Agora ele está agindo.
E é isso que vai reestruturar as crenças dele. A forma como ele vê as outras pessoas e a relação que ele tem com as outras pessoas. O livro vai terminar dizendo que o Scrooge se tornou tão bom amigo, tão bom patrão e tão bom homem. Ele manteve a promessa de honrar o Natal no coração todos os dias do ano. Quando a gente fala em psicologia, né, com base no TCC, a gente percebe que ao mudar o pensamento, sem mudar o comportamento, a gente não consolida nada. Então, quando o Scrooge ele se sente diferente e ele age, comprando peru, dobrando o salário de Bob, doando dinheiro, indo à casa de Fred, o comportamento novo é o que reforça e mantém a nova crença. Pensar diferente não basta. Você tem que começar a agir diferente, repetidamente, para aí sim a mudança se firmar. Scrooge, ele não vira bom por sentir remorso numa noite. Ele se torna um homem bom porque ele começa a praticar isso dia após dia. E ele começa a fazer parte da vida das pessoas. Ele doa, ele visita, ele cuida, ele ajuda. Então eu espero que você leia esse livrinho e depois me conte o que você achou. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, se você já leu esse livro, deixa aqui, ó, nos comentários pra gente continuar proseando sobre esse livro.